Graça e paz, amados, nós estamos começando aí mais um projeto da Nova Semear, levando o Evangelho da Graça ao entendimento dos eleitos. Amém? Vamos ler aqui a palavra de Deus. Abra aí, você que está nos assistindo. Eu gostaria de ler com você o livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 11. Vamos ler aqui, amados, bem rápido. É evidente que ninguém será justificado pela lei. Olha só, amados, ninguém será justificado perante Deus através da lei, porque o justo, ele vive da fé. O justo, ele não vive mais da lei. Vamos ler o 12. Olha só. Ora, a lei não é da fé, mas o justo que fizer essas coisas, por elas viverá. Vamos ler também o 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se a própria maldição em nosso lugar, porque maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro. Amados, o chamado da igreja é viver por fé. O chamado da igreja nesse novo pacto não é viver mais pelas obras da lei. Amados, a lei, a Bíblia nos apresenta que a lei, ela não aperfeiçoou ninguém. A Bíblia nos apresenta que a lei, ela estava enferma por causa da carne, queridos. Então, nessa nova aliança, não é mais o seu ato de justiça que te torna justo. Nesse novo pacto, não é mais o que você faz em cumprir com obras da lei que vai te justificar. Você acabou de ler, mas eu aqui, nós acabamos de ler aqui, que ninguém será justificado perante Deus pelas obras da lei. Agora é por fé, amados. O justo agora vive por fé. O chamado da igreja para essa nova aliança é viver por fé. A Bíblia diz que lá em Romanos, no capítulo 5, verso 18, por um ato de justiça, por uma ofensa, olha só, amados, por uma só ofensa veio a condenação sobre todos os homens. Mas por um ato de justiça veio a justificação, veio a graça, veio a justificação de vida por um só ato. Então não é mais o meu ato, é o ato de Jesus Cristo na cruz. Olha que notícia boa, amados. É o que Jesus faz, querido. Não é mais o que você faz, é o que Ele fez por nós. Olha que notícia maravilhosa é essa. A graça, ela nos alimenta, amados. Olha só que interessante. A Bíblia nos apresenta que a sua justiça é trapo de imundícia. Você vai encontrar no Antigo Pacto e você vai encontrar o apóstolo falando também no Novo Pacto. Porque nesse Novo Pacto agora nesse Novo Pacto é a nossa fé, amados. É o dom da fé que Deus nos deu. Você vê que a fé no Antigo Pacto era uma fé dada por medida, mas no Novo Pacto agora é dom. Olha só o que a palavra nos apresenta. Vamos ler aqui, amados. Nós lemos o 11, nós lemos o 12 e o 13. Eu gostaria de ler com vocês o 14. Vamos ler aqui. Por quê? Para que a bênção de Abraão... Vocês querem ser abençoados? Amado, você quer ser abençoado? Quer ser próspero? Quer ter uma vida próspera, abençoada, financeiramente, sentimentalmente, em todos os aspectos, amados? Quer ser abençoado em todos os aspectos? Rompe com o sistema religioso. Rompe com a lei. Olha só, amados. Vamos ler o 14. Eu não vejo essas pessoas por aqui andando, não. Olha só. Se você dá uma volta aí no sistema religioso, você não vai encontrar esse povo, não. Olha só. Para que as bênçãos de Abraão chegassem a quem? Aos gentios. Olha que nós não estamos saindo do contexto. Estamos continuando no contexto. Para que as bênçãos de Abraão chegassem aos gentios por Jesus Cristo. E para que a fé, e para que pela fé nós recebemos as promessas do Espírito. Amados, a lei, o sistema religioso, ele produz uma maldição. Você não vai conseguir cumprir com a lei. Porque Cristo, ele se tornou a própria lei para te livrar dessa maldição. Então a lei, ela produz uma maldição, amados. Quer ser abençoado? Então fuja do sistema religioso. Vamos ver aqui, irmão. Volta mais aí uns 3 versículos. Nós lemos o 11,
O 12 e o 13. Agora lê comigo aqui o 10. Eu vou ler aqui na nova versão, amados, mas olha só que interessante. Já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo de quê? Da maldição. Por quê? Pois está escrito, maldito é todo aquele que não persiste em praticar com toda a lei. Se você quer praticar com a lei, então pratique, mas pratique com todas. Você vê aí, o sistema religioso ele se contradiz. Eu faço jejum para me santificar. Esse jejum é o quê? É da lei ou da graça? O jejum é da lei. Como é que você vai fazer um jejum para se santificar se Cristo se entregou pela igreja para que a igreja fosse apresentada santificada? Você viu? A Bíblia diz que a lei não aperfeiçoa ninguém. Você não vai ser aperfeiçoado pelo jejum, porque a lei não aperfeiçoava. A lei estava enferma por causa da carne. Seria melhor ler um pouco mais a Bíblia. Olha só o que a Bíblia diz aqui, amados. O apóstolo Paulo nos apresenta que nós somos libertos da lei. Se você foi liberto, você não pode mais trazer a lei. Você não pode tentar viver mais sobre a lei. Porque você foi liberto dessa lei. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Agora permaneça firme. Firme em quê, presbítero? Firme na fé. Sem voltar novamente a um jugo de escravidão. Você vai ver isso lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Então, amados, a lei produz maldição. A lei produz um jugo de escravidão, querido. Ninguém será justificado. Se você ver lá em Gálatas, capítulo 5, 4, você vai estar separado de Cristo. Só porque você tentou se justificar pelas obras da lei. Você vê as pessoas aí dizem que pregam a graça, mas tem batismo, abluções, práticas de abluções. É lei ou graça? Isso aí é da lei, amados. Batismo é lei. Nós já fomos batizados pelo Espírito Santo na cruz. Jejum é lei ou graça? Jejum é da lei. Dízimo é da lei ou da graça? Dízimo é da lei. Você vê que as pessoas aí, amados, eles ficam trazendo a prática para cumprir com seus caprichos. Por isso que não foi para a liberdade que Cristo nos libertou, amado. Agora permaneça firme. A Bíblia diz que a nossa lei é a lei do Espírito de vida, que nos libertou da lei do pecado e da morte. Você foi liberto do pecado e da morte. A lei que produz pecado e a lei que produz morte. Por isso que a Bíblia diz lá em 1 Coríntios que a força do pecado é a lei. Por isso que a Bíblia diz lá em Coríntios que o ministério da morte foi gravado com letras em pedra. Cristo te libertou de tudo isso, amado. Para que você agora vive no chamado da igreja. Qual é o chamado, presbítero? Viver por fé. O chamado da igreja não é mais viver por obras da lei. Amados, se você for ler lá em Hebreus capítulo 7, você vai ver que quando há mudança de sacerdócio, é necessário que haja mudança da lei, amados. Você já parou para pensar? Pensa só aqui comigo. Você já parou para pensar por que Jesus Cristo não veio da linhagem de Levítica? Você já parou para pensar por que Jesus não veio da ordem de Arão, como todos os sacerdotes? Jesus não veio da linhagem levítica, não é isso que vinham os sacerdotes? Jesus veio da linhagem de quem, amados? O chamado era outro chamado. O chamado era viver por graça. O chamado era viver por fé, amado. Veio da ordem de Melquisedeque. Agora é só outra aliança que Deus fez. Agora é outro chamado. Não é mais a lei, porque a lei não aperfeiçoava. A lei é santa? É santa. Mas ela não te santifica. A lei é justa? É justa. Mas ela não te justifica. Só a graça. O que foi que nós lemos aqui? Ninguém será justificado, amados, diante de Deus. Então, queridos, vamos se atentar para isso. Esse meio de comunicação aqui, amados, toda semana nós vamos postar pequenos vídeos falando sobre a graça. Eu quero te convidar, quer conhecer mais sobre esse Evangelho da Graça? Entra lá no nosso canal, se inscreva. Tem estudos lá falando sobre dízimo, tem estudos lá falando sobre batismo, tem estudo lá falando sobre todos os assuntos.
Quer conhecer mais? Quer ser uma pessoa livre, liberta da maldição? Quer ter uma vida próspera, abençoada? Amados, rompe com o sistema religioso. Muito cuidado, querido. Hoje você vê que todo mundo prega graça. As pessoas põem placa na igreja de graça, de fé, de não sei o quê. Mas entra lá dentro. A graça passa longe, amados. Vive na mistura. E é pior viver em mistura. A pior coisa é você viver na mistura. Nós não podemos mais perder as bênçãos do novo pacto que Deus tem para nós. Então foi para a liberdade que Ele nos libertou, amado. Agora permaneça firme na fé. Amém? Eu quero agradecer vocês que estão nos assistindo. Fique na paz. Logo após nós estaremos de volta.